O nosso trabalho de hoje é esse pano de copa, tá? Com essa barra feita com essas tulipas, tá, gente? E também usando a termolina leitosa. E antes de você continuar com o passo a passo, gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal, certo? Para ficar sempre por dentro das novidades. A primeira coisa que eu fiz foi passar o risco, tá, para o tecido. Como o tecido ele é um pouco transparente, eu coloquei o risco por baixo e cobri com um lápis de escrever, tá? Mas você também pode estar utilizando o carbono, gente. Esse risco eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Também na tábua eu utilizei essa cola permanente, porque quando a gente passa na tábua, a gente consegue fixar, ó, bem o tecido para ele ficar bem esticadinho, que facilita bem na hora da pintura. Vamos fazer uma sombra, ou seja, um fundo aqui em toda essa pintura, certo? Para isso eu vou usar o incolor, porque na hora de fazer a sombra, ele facilita com que espalhe bastante. Então, não preciso passar dentro da pintura. Eu vou passar, ó, por fora do risco, aqui embaixo só um pouquinho, porque aqui a gente vai recortar. E aqui por dentro, ó, não tem problema se entrar um pouco para dentro do risco, tá? Como ele é transparente, então isso não terá problema. Então aqui você não precisa ir até o final da pintura, tá? Mas você carrega bastante nessas partes mais profundas do risco. Agora, ó, não preciso nem limpar o pincel, tá? Eu vou pegar a cor sépia pra gente fazer todo esse fundo. Gente, eu não preciso pegar muita tinta não, tá? Ó, pego na ponta mesmo do pincel. Se quiser, eu posso até tirar um pouco do excesso. E aqui a gente vai passando, a gente faz o contorno. E espalha onde a gente passou o incolor, por debaixo do risco, como se estivesse fazendo mesmo uma sombra, que é pro risco sobressair. Aí aqui na hora desse contorno, a gente tem que ter cuidado para não entrar no risco. Ó, observa que eu carrego mais nas partes mais profundas do risco. Pego novamente. Ó, observa, tem uma parte bem escura. Aliás, tem uma partezinha aqui dentro, eu coloco ela escura. Aqui embaixo tem uma parte mais profunda, ó, carrego bastante. E vou clareando de acordo, vai se afastando do centro. Ok, agora eu vou pegar o verde kiwi e vou fazer o restante da sombra. Aqui eu coloco menos tinta no pincel e venho fazer, ó, mais esse contorno aqui por fora do risco. E aqui, ó, eu vou misturando com o sépia.
Gente, na sombra, a gente não pode deixar tinta acumulada. Então, quanto mais você espalhar, esfumaçar essa tinta, melhor fica o resultado. Depois de ter feito todo esse fundo, nós vamos pintar agora as folhas, tá? Depois que a gente pintar as folhas, é que a gente vem pintando as flores. Então, geralmente, ó, a gente começa pelas que estão por baixo, tá? Eu posso fazer essa, depois essa, entendeu? Por último, as que estão por cima. Vou começar, ó, por essa daqui. Então, vou preencher toda ela de verde folha. Gente, eu continuo usando o pincel número 10, tá? Porque como é um desenho grande, então eu consigo fazer os detalhes menores sem borrar. Agora, com verde pinheiro, coloco a tinta só de um lado do pincel, certo? Tiro esse excesso e venho fazer, ó, a sombra aqui das flores, porque eles estão por debaixo, ó, de uma e por debaixo da outra, certo? Aí aqui agora eu puxo, ó, essa tinta em direção à ponta da folha. Certo? Pego novamente a tinta, ó, coloco só de um lado do pincel, com o pincel em pé, eu faço uma separação aqui da folha ao meio. Agora, com a cor branca, nós vamos fazer a luz, ou seja, o oposto que foi feito com o verde pinheiro. Eu coloco o branco só de um lado também do pincel, certo? Venho agora, ó, da ponta pra dentro. Pego aqui, ó, passo de um lado e puxo, passo do outro também e puxo, ó, e dou uma puxadinha assim para o centro da folha. Mas observa que eu faço poucos detalhes. Pego novamente o verde e faço aqui, ó, o risco do lado oposto que foi feito com o verde pinheiro. Aliás, pego o branco. Então, pego o branco aqui, eu vou fazer exatamente esse risquinho, só que na outra lateral. Pronto, nós já estamos com a primeira folha pronta. Agora vamos pintar aqui as demais. Sempre primeiramente é fazer o fundo da folha com verde folha. Agora com verde pinheiro, a gente vem fazendo as sombras. Então observa que ela tá por debaixo dessa. Aí eu faço essa sombra e puxo em direção à ponta. Coloco a tinta só de um lado do pincel, coloco o pincel em pé e faço a separação aqui do meio. Isso aqui do mesmo jeito, observa que ela tá por debaixo aqui do talo, por debaixo da flor. E por debaixo dessa outra folha aqui também. Coloco a tinta só de um lado do pincel e faço essa separação do meio. Pego o branco só de um lado do pincel e vamos fazer o oposto do que a gente fez com o verde pinheiro. Gente, agora eu vou pintar só mais essas duas aqui e o restante você faz igual, tá? Então, primeiramente, vou cobrir elas do verde folha. Ok, agora com verde pinheiro, a gente mais uma vez, ó, vamos fazer a sombra. Porque observe como ela tá por debaixo da outra, então essa parte aqui tem sombra. Ela fica mais escura. Puxo em direção a ponta da folha. Coloco a tinta novamente só de um lado do pincel e venho fazer o contorno. Aliás, a separação aqui no meio. Essa outra folha aqui, ó, se você observar, ela está dobrada. Então, aqui, ó, na parte da dobra, faço uma sombra também. Ela tá por debaixo da outra.
faço também uma sombra. Aqui, observa que vamos fazer o risquinho aqui do meio. Aqui também. Agora, a gente vem com o branco fazendo as luzes. Aqui, ó, na parte todinha que está aqui sobre a outra, a gente faz uma luz. Na parte aqui de cima também. Ok, gente, dessa forma a gente pinta essas outras 4 aqui restantes. Já terminamos as folhas, agora vamos pintar esses talos aqui, tá? Vou preencher eles primeiramente com verde oliva. Ok, preenchemos os talos, agora vamos fazer uma luz, tá? Usando apenas o branco. Coloco só de um lado do pincel. Faço a luz aqui só de um lado, ó, dou uma misturadinha aqui no centro do talo. Ok, agora nós vamos pintar as tulipas. Vou usar primeiramente a cor magenta, tá? Vou preencher toda ela de magenta. Só que observa assim, ó, próximo aqui ao risco, eu vou deixar uma margenzinha assim, de mais ou menos uns 3 milímetros, tá? Ou meio centímetro. Olha só como é que eu faço. Por exemplo, vou pintar aqui essa parte de trás, certo? Então, para o risco, observa que eu tô deixando uma margenzinha lá, ó, de uns 3 milímetros, tá? 5. Então, em todo o risco eu faço isso. Só que quando eu aqui, ó, nesse risco que tá aqui, porque essa parte de trás tá por debaixo desse risco aqui na frente. Então, aqui eu chego bem próximo ao risco mesmo, chego no risco. Ok, na parte da frente a gente faz do mesmo jeito, ó. Sempre quando estiver chegando próximo ao risco, eu deixo a margem. Observa que essa margem que eu tô deixando sempre faz parte do lado que eu estou pintando. Ok, já estamos com ela preenchida. Agora eu vou pegar a cor púrpura, certo? Vou pintar aqui essa parte de baixo, fazendo uma sombra. E aqui na parte da frente, eu faço aqui nessa parte de baixo. Vou começar aqui pela parte de cima. Então, vou colocar, ó, bem próximo aqui embaixo, aqui é o risco, certo? Passo bastante púrpura. Claro que eu não vou cobrir todo a parte
parte pintada com magenta, certo? Aí aqui agora, posso até tirar o excesso do pincel, eu venho misturando essas duas cores, certo? E aqui embaixo eu faço do mesmo jeito. Pego o púrpura, coloco toda nessa parte aqui de baixo, certo? E puxo aqui, ó, em direção à ponta, ó. Posso só pegar assim e puxando mesmo com o pincel em pé. Certo? Agora nós vamos trabalhar com a cor branca. Coloco a tinta só de um lado do pincel, tá? Tiro esse excesso. Lembra dessa partezinha branca que a gente deixou? Então é nela que a gente vem cobrir com o branco. Ó, observa que eu coloco a tinta que tá do lado do pincel para fora aqui do risco. Nessa hora eu posso deixar acumular a tinta, certo? Aí aqui agora o que que eu faço? Eu coloco o pincel em pé e venho puxando, tá? Para dentro da tulipa, ó. Coloco lá no branco e puxo. Coloco e puxo, olha. Vou colocando e vou puxando para o centro. Fazer do mesmo jeito do outro lado, não preciso nem limpar o pincel. Coloco a tinta só de um lado do pincel, do lado da tinta vou colocar aqui para fora do risco. Faço um contorno com o branco e puxo em direção ao centro. Vamos fazer o restante. Coloco o pincel em pé e puxo em direção ao centro. Vamos fazer agora na parte de dentro. Ó, na parte aqui de cima, observa como eu carrego o pincel. Coloco bastante tinta mesmo no pincel, tiro excesso de um lado, pego esse lado que tá pra cima e vamos preencher aqui a parte branca. Vou fazer essa aqui que tá por debaixo dessa. Ó, coloco a tinta, observa que fica tinta acumulada. Venho aqui até a partezinha aqui. Agora eu faço do mesmo jeito. Vou puxar da ponta pra dentro. Ó. Coloco e puxo, ó. Certo? Vamos fazer com essa outra aqui. Agora vou fazer o mesmo processo de puxar para baixo. Vamos fazer com a última pétala aqui. Se ficar com muita tinta no pincel ainda, tá? Você pode tirar o excesso. Aí vamos puxar, ó, em direção para baixo, certo? Nós já estamos com a nossa tulipa pronta. E assim, dessa forma, a gente faz com as demais. Vou preencher toda ela de magenta. Agora a gente vem com o púrpura e vamos fazer a sombra aqui embaixo do mesmo jeito que a gente fez na outra. Agora, com o branco, a gente faz as luzes. Começa sempre pela parte que tá por baixo. Então, é essa parte aqui, ó. Observa que ela tem uns detalhezinhos, a gente também vai fazendo com o pincel. Aí, puxa para o centro. Ok, agora vamos fazer primeiro essa pétala pra gente terminar essa outra aqui.
Já preenchi a outra também, tá? Então, a gente vem agora fazendo a sombra com o púrpura. Agora, venho com o branco, trabalhando a luz. Gente, observa que eu sempre carrego bastante branco. Então, vamos fazer primeiramente a parte de trás. Ó, eu sempre vou balançando assim o pincel para poder fazer essas ondinhas. Ó, observa que lá não é bem certo, né? Ó, isso a gente faz no pincel. Terminou de fazer, puxa para o centro. Ok, já estamos com as tulipas todas pintadas, tá? E as folhas. Agora, só para finalizar, eu vou pegar aqui o verde pinheiro, vou colocar só de um lado do pincel, tá? Ó, tiro o excesso, coloco o pincel em pé e aí, ó, a gente coloca aqui bem do centro e vem fazendo uns riscos assim. Nessa hora, se você quiser, você pode estar trocando de pincel também, tá, gente? Lembrando que você pode utilizar o pincel da sua preferência para você pintar essas tulipas, não tem problema. Gente, só para concluir um pouquinho, eu vou pegar essa dimensional glitter, tá? Na cor verde. E onde eu fiz esses riscos com verde pinheiro, tá? Eu vou passar por cima. Ok, agora nós vamos deixar secar, tá? Eu tiro sempre de cima da tábua e coloco em outro local, tá? Para não pegar nenhuma resto de tinta que fica na tábua. A pintura já está totalmente seca. Agora nós vamos passar a termolina leitosa, certo? Nos dois lados, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, tá? E isso repetindo 2 vezes, deixando secar de um intervalo para o outro. Vou usar aqui mesmo a tampinha, vou pegar um pincel, tá? Gente, sempre me perguntam se a termolina sai quando lava. Olha, eu uso sempre em tecido 100% algodão, tá? Que esse tecido aqui é esse tecido de sacaria. Gente, não sai. Olha que eu lavo meus panos de prato assim no tanquinho e mesmo assim não desfia. Olha só como é que a gente passa. Eu passo pegando tanto aqui, ó, na parte de dentro da pintura, um pouco assim, ó, aproximadamente quase 1 centímetro.
Quanto passo também, ó, um pouquinho para fora, assim, ó, mais ou menos um meio centímetro, porque o que eu quero impermeabilizar? A parte que fica aqui para dentro. Então, isso geralmente, essa parte que eu quero impermeabilizar, olha, aproximadamente 1 centímetro. Por que que eu passo também pegando um pouco do lado de fora aqui da pintura? Porque como eu vou cortar bem próximo a pintura, se caso não passar direito, aí pode vir a desfiar, tá certo? Ó, então eu passo uma mão, observa que eu carrego bastante o pincel, porque é para molhar mesmo esse tecido com a termolina. Ok, já passei. Aqui agora eu vou tirar de cima da tábua novamente, vou deixar secar um pouco, depois eu venho, passo uma segunda mão, certo? Coloco para secar mais um pouco, depois passo aqui, ó, na parte de trás, no verso, aí passo aqui, ó, que a gente observa, tem a sombra, entendeu? Então a gente faz do mesmo jeito no verso por 2 vezes. A pintura já está totalmente seca. Passei a termolina leitosa, tá? 2 vezes, esperando secar de uma mão para a outra, certo? Tanto na parte da frente quanto aqui na parte de trás, gente. Eu não sei se dá para vocês perceber, onde tem a parte da termolina, ela fica um pouquinho de brilho, mas ela é totalmente transparente. Agora nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar, olha, bem mesmo na parte da pintura. Se você quiser deixar um pouquinho da sombra, não tem problema não, tá? Ó, a gente corta, vou deixar aqui um risquinho da sombra. E aí a gente vai cortando, certo? Só que devagar, para que você não entre na pintura. Já terminei de cortar, ó, verificam como fica bem cortadinho, tá? E como a gente impermeabilizou com a termolina leitosa, ela não vai, gente, desfiar, certo? Espero que vocês tenham gostado desse resultado, que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Sem se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês.